Olá, amigos, tudo bem? Bem, estamos de volta aqui para conversarmos um pouco mais sobre as nossas necessidades reais, sobre tudo o que envolve, a nossa vida aqui no planeta Terra. Bem, aqueles que estão chegando pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês. Espero que gostem, que se inscrevam e dê o like de joinha para cooperar com o maior número de pessoas recebendo essa informação, ok? Que quanto maior for o número de likes, o YouTube oferece esse conteúdo para outras pessoas. E se de alguma forma te esclarecer alguma coisa, você ao compartilhar ou mesmo dar um like, você está contribuindo para ajudar outras pessoas. Essa é a proposta do nosso canal aqui. Não existe outro interesse. Ok? Bem, quero dizer para vocês também que tudo aquilo que colocamos aqui, quando se fala sobre religião, é voltado para a doutrina espírita, conforme vocês estão vendo esse livro aí na frente, né? É o livro dos Espíritos de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Bem, enfim, gente, o nosso tema de hoje, e aqueles que estão aqui remanescentes, que estão sempre assistindo e nos apoiando, obrigado pelo retorno de vocês também. Que Deus abençoe a todos nós, não é verdade? Bem, o nosso assunto de agora, pelo momento, vamos falar sobre presságios, né? Sobre premonições. Na atualidade, como eu sempre falo, nós temos assistido muitas informações através de diversos canais, televisão, mídia, internet, né? Instagram, YouTube, Facebook, bem, enfim, são tantos, né? Que não dá nem para enumerar. Mas, o que acontece? Tem muitas pessoas trazendo informações negativas, ok? Trazendo informações que vai acontecer isso com o planeta, que vai acontecer aquilo, que a terceira guerra mundial, que o aquecimento global vai causar isso, vai causar aquilo, bem, enfim. E muitos até são ligados à religião. Alguns se dizem médios, não estou eu aqui para julgar, dizer que estão mentindo ou que estão falando a verdade, se são médios ou não são. Essa não é a questão, isso é um problema de cada um deles, ok? Agora, eles com toda certeza estão sendo instrumento, tá, para aqueles espíritos que querem desestabilizar o ser humano. Isso é certo. Disso aí eu não tenho dúvida alguma. Estão sendo instrumentos. Agora, o motivo que está levando a cada um deles a trazer essas informações alarmantes, os presságios, né? As premonições, que é uma visão do futuro catastrófico, estão sendo utilizados com toda certeza. Agora, a intenção pessoal dele, se ele tem esse propósito, não sei. Pode ser que eles estejam sendo dirigidos pela vaidade. Sabe, dentro do meio espírita existe, os médicos se entregam à vaidade e acreditam em tudo aquilo que vem da espiritualidade. Por quê? Porque ele é vaidoso. Ele não admite estar errado ou ligado a qualquer espírito inferior. Então esses são facilmente seduzidos pelos espíritos, ok? Quando a gente estuda a doutrina espírita, para quem não estudou profundamente, a gente sabe que qualquer informação que vem da espiritualidade, que vem a desestabilizar qualquer grupo, trazer aflição, trazer preocupações, são mensagens de espíritos inferiores, espíritos que estão querendo provocar exatamente o distúrbio, provocar o desânimo, né? Provocar discórdias, às vezes, entre pessoas. Tudo isso aí. Mas não vem de um espírito elevado, um espírito do bem. Não, não vem. Dentro do espiritismo a gente estudou e sabe muito bem que os espíritos elevados não fazem isso. E não dão nem alerta revelado
sabe? Eu já tive um alerta velado. O Espírito me disse, ó, te prepara que hoje você vai ter um problema. Não, nem falou qual era o problema, mas nós estamos ao teu lado para te proteger. Eu não dei importância para essa informação porque eu lembrei do estudo que eu havia feito, que nenhum espírito de luz traz qualquer informação, nem que seja velada, ele não traz. Porque não há necessidade nenhuma de revelar uma coisa que vai acontecer. Vocês estão entendendo? As únicas revelações que os espíritos superiores nos trazem é para nos animar, para nos reanimar. Aí sim. Tá? São as revelações otimistas para te dar força para continuar. Caminhar mais um passo que você vai encontrar o que você precisa ali na frente, logo ali na frente. Para você não se desanimar, ele pode até te dar algumas revelações nesse sentido. Mas nunca, hipótese alguma, eles farão o contrário. Te desanimar, fazer com que você pare ou recue. Vocês estão entendendo? Então, meus amigos, não deem valor a qualquer informação que venha, não importa de quem venha, se venha de uma pessoa conhecida no mundo, mas porque a gente é assim, a gente só dá valor à informação se o cara, a figura que está dando a informação, ela é reconhecida pelo mundo, como se isso fosse o necessário para discernirmos se a pessoa está sendo verdadeira, falsa ou está sendo enganada. Isso não nos serve de base não, gente. Vamos sair dessa... A gente tem um ditado muito popular, né? Quem vê cara não vê coração. Pois é. Então nós queremos saber se é a notícia. De quem vê a notícia? Ah, veio do pedreiro, veio do porteiro do prédio. Ah, então não presta. Esse cara não tem como fazer coisa boa, dar informação boa porque não tem instrução. Olha quanta ignorância nossa. Estamos vendo a cara e julgando o coração pela cara. Porque o cara é uma pessoa humilde, é um simples trabalhador da roça, é um pedreiro, é um ajudante, é um mendigo, morador de rua. Não, ele não tem nada de bom para nos dar. Só fulano de tal, que é o empresário, que é o presidente, que é o governador, que é o cacique, sabe? O cacique da quatro. E nos deixamos levar pela cara e não vemos o coração. Precisamos prestarmos atenção nas coisas que nos dizem e pensarmos com a nossa cabeça, não pela cabeça deles. Quantos de nós nos deixamos levar por informação simplesmente porque fulano é reconhecido pelo mundo? Um dia desses eu até conversei com... Nem sei se ele vai ouvir esse vídeo, ele é inscrito, mas eu acho que ele não ouve não. Ele não gosta de perder tempo dele, que ele acha que é perder tempo ouvir essas coisas. Mas ele me falando que Freud falou, porque Freud... E daí que tenha sido Freud? O Freud paga minhas contas? O Freud vai resolver meus problemas pessoais com as pessoas, que eu tenho problemas pessoais? Então não me interessa o que Freud diga, se é verdade ou se é mentira, me interessa se vai me ajudar. O que ele diz me ajuda na atualidade aqui? Ah, ajuda. Então tá bom. Agora, esse conhecido meu afirmava, ele, sobre uma certa situação, ele mesmo se toma exceção da regra de Freud. Ele mesmo citou um caso que aconteceu com ele e que ele agiu de uma forma fora da curva, ou seja, de uma forma diferente que a maioria iria agir. E depois ele vem com o argumento me dizendo que todo mundo que sofria aquela consequência que ele sofreu, aquele ato, desculpe, teria uma consequência desastrosa. Isso foi o que Freud explicou. Todo mundo que sofre isso faz aquilo. Todo mundo. O que é todo mundo? É sem exceção. Concorda comigo, gente? Pois bem. Aí eu interroguei ele, cara, deixa eu te perguntar. Você está afirmando que Freud disse isso e isso, mas você teve um comportamento contrário ao que Freud disse. Aí ele se embaralhou todo. Ele falou, não, peraí. Ele queria afirmar que Freud é o verdadeiro em tudo, que ele é um adepto de Freud, é um seguidor de Freud na cabeça dele. Ele concorda com tudo que Freud disse, mas, no entanto, a tal regra não serviu para ele. E eu tentando explicar a ele, cara, você falou tudo que Freud falou, que a consequência disso é por ter sofrido tal ação, a pessoa age assim, você agiu ao contrário. Estou te mostrando, que é mais do que eu te mostro que a teoria de Freud não é generalizada.
Quer que eu fale mais para você, rapaz? Eu já estou te mostrando que toda regra tem exceção. E você quer generar, nem Freud, nem ninguém pode. Nem Deus faz isso, porque somos todos diferentes. Todos somos diferentes. Semelhantes, sim, mas diferentes. A única igualdade que existe no universo, acredito eu, pode ser que eu esteja enganado, é o sinal de igualdade em matemática. Sabe aqueles dois tracinhos? 2 é igual a 2? É a única coisa que é igual no universo, é aquele sinalzinho, mais nada. Não existe um ser igual ao outro. Semelhante, sim. Muito próximo, mas bem semelhante, pouco semelhante, mas sim, semelhante, nunca igual. Então, gente, as informações que recebemos, Freud, e daí que tenha sido Freud, psicanálise, sobre o cérebro, os estudos novos da ciência. Assisti uma palestra, uma pessoa dando uma palestra ontem, que me enviaram do YouTube, muito interessante sobre a dor, como esse processo da dor acontece no corpo do ser humano, e mesmo esse processo da dor, ele em cada um de nós, sentindo o mesmo trauma, a dor é mais intensa ou menos intensa, dependendo do estado emocional que aquele ser estiver vivendo em si. Quanto mais desequilibrado tiver o ser humano, sofrendo algum acidente, a dor será mais intensa. Quanto mais ele estiver equilibrado emocionalmente, a dor vai ser menos intensa. Isso já foi provado cientificamente. Ok? Quem deu essa palestra, se eu não me engano, ela é médica, alguma coisa assim, que ela falou que fez a faculdade. E o professor de faculdade explicou como processa a dor no corpo do ser humano. Muito interessante. Me instruí, aprendi. De repente eu tenho esse recurso, porque a dor para mim não me faz sofrer. Eu sinto, está sentindo, fica doendo, não estou nem aí. Eu vou no médico a hora que eu quero. É claro que eu já passei por dores gravíssimas, que eu não conseguia ficar de pé. Talvez o momento meu emocional não estivesse muito bom e o organismo acentuou o problema e tive que parar no hospital. Fui carregado. Mas nem sempre é assim. Na maioria das vezes eu suporto a dor com uma certa facilidade. Mas por que isso? Porque eu fico procurando manter minha mente equilibrada. Isso provavelmente está me ajudando. Então, meus irmãos, eu quero falar para vocês. Toda informação que venha tirar o teu equilíbrio não vem de espírito bom, não vem de um médium bom. Isso não é boa informação. Por exemplo, estamos passando agora na atualidade esse problema lá em Israel, que todo mundo está vendo, assistindo vídeo, divulgando, falando, cada um fala uma asneira maior do que a outra. O que podemos fazer? A gente pode ir lá para Israel, pegar uma bandeira de paz e abraçar todo mundo e mandar eles parar de lutar? Não, não podemos. Mas, de certa forma, estamos contribuindo para aquela guerra, sim. Porque muitos aqui no Brasil, muito longe, olha qual a distância, né? Não, estou muito longe, não vou afetar. Lógico que vai afetar. Quando você divulga as notícias desagradáveis, propaga elas e fica de um lado ou do outro lado, não importa qual lado você se coloque, quando você dá a tua opinião e acha que esse está certo, que aquele está errado, por aí vai, e fala de outro cara, fala de outro, você está provocando o que? A discórdia, o aumento da carga negativa. Você está contribuindo para a guerra. Nós estamos contribuindo quando assim agimos. Podemos contribuir de forma inversa, contribuir de forma que ela venha se pacificar, a diminuir a sua intensidade, acabar provavelmente com a guerra? Sim, podemos. Mas não acreditamos? Mas podemos fazer uma oração e pedir a Deus que os bons espíritos ilumine aqueles envolvidos que estão promovendo essa guerra, que reflitam, pedindo aos espíritos protetores que protejam aqueles seres que estão habitando aqueles territórios lá, para que eles consigam, de alguma forma, saber lidar melhor. Aí estamos contribuindo para acabar com a guerra. Mas enquanto a gente se colocar de um lado ou de outro, apoiar isso ou aquilo, não estamos contribuindo em nada. Ok? Então, gente, essas mensagens, conforme eu falei, o presságio, né? As premonições, nunca vêm de uma boa intenção, nunca vem. Seja a má intenção do espírito, ou seja a má intenção do médium, daqueles que querem exatamente ganhar dinheiro com isso,
aí depois vende o livro disso, o livro daquilo, só traz notícias ruins, né? Alertando. Ninguém precisa ser mais alertado do que já temos sido. Fomos alertados por Jesus Cristo há 2023 anos atrás, quando ele deixou as mensagens de amor e que foram distorcidas durante esse tempo todo, mesmo naquela época. Botaram palavras na boca de Jesus que sequer ele falou. Inventaram uma porção de coisas, mas as coisas boas passaram, graças a Deus. Né? Quando eu acho que o fator principal, a informação principal de Jesus para mim, foi quando eu perguntaram a ele qual era o maior mandamento. Que queriam questionar ele, né? Sempre comparando ele com Moisés. A atitude dele com aquilo que Moisés dizia que era proibido. É por isso que eu acho que Moisés veio para uma coisa e fez outra, fez uma coisa contra Jesus. Mas vamos lá, o que interessa. Qual o primeiro mandamento maior? Jesus fala: amar teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração. E o segundo, que é semelhante ao primeiro, e praticamente falou que os dois se juntam num só mandamento. E ele continua falando: e amar o teu próximo como a ti mesmo. Aí está toda a lei e todos os profetas. Ou seja, se resume nisso. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. E a Deus sobre todas as coisas. Como é que a gente... Por isso que ele vinculou uma coisa à outra. Como é que alguém pode dizer que ama a Deus se odeia o seu vizinho, o seu parente, o seu amigo, o seu vizinho, ou sei lá quem? Como a gente pode amar a Deus fazendo mal para alguém, desejando mal para alguém, se colocando de um lado ou de outro contra alguém, apoiando um contra o outro? Isso é amar a Deus? Quando ele conclui esse primeiro mandamento, falar: e o segundo, que é semelhante ao primeiro, olha como ele fala, semelhante ao primeiro, amar o teu próximo como a ti mesmo. Ele deu a entender, porque se ele pudesse falar o que ele gostaria de falar, ele falaria exatamente o primeiro mandamento: amar o próximo a ti mesmo. O segundo, amar a Deus. Sabe por que ele teria falado isso? Se ele pudesse? Porque isso é verdade. Mas ele não poderia ter dito isso, porque se falasse isso, os fariseus naquela época teriam matado ele na mesma hora. Era blasfêmia falar que tem que amar o outro primeiro antes de Deus. Mas ele demonstrou isso quando uma pessoa foi fazer uma oferenda lá no altar, na sinagoga, foi fazer uma oferenda para Deus, né, de hábito, matar animais, holocausto. Até hoje existe algumas crenças que fazem isso, para agradar os espíritos, para agradar não sei o que, ainda tem esse vestígio ainda. Mas seja como for, quando a pessoa foi lá fazer, né, o crente foi fazer uma oferenda para Deus, Jesus falou para aquele filho: olha, faça o seguinte, vá lá primeiro, se reconcilie com teu irmão, e depois venha e faça a tua oferenda para Deus. Vocês estão entendendo? Deus está preocupado em a gente ficar bajulando, falando que ama ele. Eu te adoro, eu sei que o senhor é o cara é o senhor. Vocês acham que há possibilidade de uma energia criadora suprema, uma perfeição enorme, vai ficar se preocupando com bajulação, com adoração? Vocês acham isso? Essa possibilidade? Quantos espíritas ainda pensam assim? Eu sou espírita, posso falar porque eu estou no meio espírita. Eu posso falar como os espíritas pensam. Ainda são assim? Somos assim? O que adianta nós amarmos a Deus, ficar bajulando, acreditar? Porque o negócio é ter fé, acreditar. A fé que Jesus nos propôs não foi essa. Não foi essa a fé de acreditar que existe Deus. Não foi essa. É acreditar que podemos fazer coisas boas. Temos fé em nós, que podemos ajudar. Essa foi a fé que Jesus quis mostrar para a gente. Portanto, meu irmão, quando Jesus falou para esse irmão: põe aí a tua oferenda no altar e vá primeiro se reconciliar com o teu irmão, e depois volte e faça a tua oferenda a Deus. É a gratidão. Essa representação que você vem e agradece a Deus. Isso é gratidão. É reconhecer que foi ajudado por Deus, claro. Ninguém nos ajuda se Deus não permitir. E ninguém nos faz mal algum se não for necessário para a nossa evolução. Então, meus irmãos, eu até fugi um pouco do nosso assunto. Então, não acreditem, irmãos, em qualquer pressário, em qualquer premonição, em qualquer visão que eu vi que o espírito... Estou vendo na internet, as pessoas começam com uma linha boazinha, sabe?
só falando coisa boa, daqui a pouco está misturando as coisas e começa ela. Não, porque o Espírito falou que isso vai acontecer, porque ela vê que não está dando, não está fazendo sucesso falando coisas boas. Ela está preocupada com o sucesso. Eu já observei isso. Só vem com mensagens realmente espiritualizadas do bem. E como eu acompanho e me inscrevo, daqui a pouco ela começa a mudar a ideia, a linha de pensamento. E vem com presságios e premonições que são a visão futuras de catástrofes. Né? Ela vai mudando. Por que ela vai mudando? Porque ela viu que, falando a verdade, não está dando ibope. Não está tendo retorno que ela pensava em ter. Não tem gente se inscrevendo no canal, não tem gente aplaudindo, não tem gente dando... É que nem meu canal. Exatamente como o meu canal é. Tem pouca gente inscrita, tem poucas... Das que estão inscritas, poucas dão like. Sabe? Às vezes tem coisa que eu coloco, são 700, teve um que foi 1.200 visualizações com 7 likes. 7 likes. Mas uma porção de gente viu. Então, eu estou me preocupando no sentido de mudar meu jeito de pensar. Não, eu sou otimista e não vou deixar de ser. Não me interessa se estão dando like. Não. Olha só, se só você, estou falando contigo agora, se só você gostou, se só você te ajudou a ter uma visão melhor, a ter mais paz, a ficar uma pessoa mais tranquila, mais amorosa, uma pessoa que tenha se melhorado e tido mais paz e alegria para viver, e alegria, claro, ninguém veio aqui para sofrer. Uma pessoa só compreendeu isso, já valeu a pena eu ter colocado os dias e as horas que eu levo para colocar, para postar, enfim, já valeu a pena. Eu não estou preocupado com o número. A informação que eu passo aqui não é só para você, é para uma opção de gente. Quem quer e gostou, que propague. Quando ela propaga, compartilha, dá o like, ela está ajudando também a outra pessoa. É o que você fala aqui. Quando você faz isso, você está ajudando alguém. Se você for ajudado, ajude outro. Mas ninguém quer ajudar ninguém não, porque a gente vê pela visualização que a gente tem aqui, 1.700 pessoas. Não, foi 2.700, estou me confundindo. Foram 2.700 visualizações, 5 ou 6 ou 7 likes. Aí eu fico pensando, não estamos preparados ainda para repassar o bem, infelizmente. Bem, gente, fiquem na paz de Deus e saibam. Isso é muito importante. Jesus mesmo falou, os profetas de Jesus falaram que existirão falsos profetas que irão fazer coisas maravilhosas, sabe? Curar, fazer o cacete a quatro para depois fazer besteira. Falsos profetas irão existir, né? E para a gente reconhecer. E aí ele vem falando, o Evangelho vem falando que uma árvore ruim não pode dar frutos bons. Concorda comigo? Isso aqui dá exemplo, né, para as pessoas entenderem um pouco mais, né? Vê se a pessoa está... Dentro do meio, eu fico mudando de assunto, parece, mas dentro do meio espírita tem médios que eu conheço, até o Brasil conhece, não só eu não, que entraram para o espiritismo, começaram a fazer curas maravilhosas e no meio do caminho se perdeu, se entregou à ganância, à grana, viu que tinha possibilidade de ganhar dinheiro e começou então a ir pelo caminho errado e a vida dele mudou financeiramente, de pobre passou a milionário e de milionário passou a ser presidiário. Ok? Então é isso que acontece. Quando a pessoa muda a sua atitude que está boa para a parte ruim, vem o dinheiro. Com toda certeza, vem aquilo que ele quer. Mas vem a consequência disso. Que aí os maus espíritos se apoderam dele. E esse é o fim da história que muita gente não vê. As pessoas só vê a pessoa lá no topo, sabe? Mas não vê quando elas caem. Ok? Então é isso aí, gente. Não vamos julgar ninguém. Mas não vamos nos deixar levar pelas informações que tirem os nossos equilíbrios. Porque não vem, né, dos bons espíritos, claro. Se não vem dos bons espíritos, não pode vir de Deus. Até a próxima. Fiquem na paz e não se esqueçam de dar o like e se inscrever. Obrigado. Tchau.